Olá, bem-vindo a mais uma aula da Nota Bem. Hoje vamos abordar as transformações da vida urbana e a nova sociabilidade. A nova sociabilidade, ou seja, a nova forma de viver nas cidades. Estamos aqui e continuamos a abordar o século XX, nomeadamente as primeiras décadas do século XX. É que no final do século XIX a industrialização estava em alta, de certa forma, e acontece que a industrialização baseava-se a nível geográfico junto às cidades, ou aquelas que viriam a ser futuras cidades. Então, o que é que acontece neste início do século XX? Ora, as populações procurando modos de vida mais rentáveis, procuram fugir do campo e procuram então fugir para as cidades. Ora, este início do século XX é então o início também do grande desenvolvimento das cidades europeias. As cidades começam então a reunir milhões de habitantes e então fazem com que esses aglomerados urbanos desenvolvam-se em vários aspectos. Ora, são esses aspectos que nós vamos aqui a abordar. Obviamente, o primeiro aspecto que devemos abordar é que essas pessoas que vêm do mundo mais rural e de repente se encontram num meio em que há milhões de habitantes, de certa forma começam a sentir umas relações diferentes entre si e sentem que não conhecem os outros, portanto podemos dizer que adotam um certo individualismo e até anonimato, um pouco como hoje em dia. Ora, estas relações são praticamente passadas no trabalho, quando principalmente falamos do operariado, e nesse trabalho eles encontram já algumas diferenças. Basicamente o que acontece? Há um trabalho em série nas fábricas e procuram então trabalhar várias horas. Mas começa a surgir também, não só devido ao cansaço dos operários, mas principalmente pelo crescimento da rentabilidade das classes médias e burguesas, umas vontades de passar tempo para além do trabalho. E é por isso que então, nos primeiros anos do século XX, e principalmente antes da Primeira Guerra Mundial, começam a surgir as primeiras ideias de lazer, da mesma forma como nós conhecemos hoje em dia. Ou seja, por várias capitais europeias, e não só, por várias cidades europeias, surgem então vários cafés, esplanadas e até cinemas. É nesse momento que as pessoas percebem-se que realmente há mais vida para além do trabalho. Então, já vimos que há uma nova forma de trabalhar, há novos divertimentos. Para além destes cafés, esplanadas e cinemas, também podemos aqui acrescentar a questão do divertimento noturno. Isto é algo que caracteriza imenso, principalmente os primeiros anos do século XX, bem como os anos que vêm depois da Primeira Guerra Mundial. Surgem clubes de jazz, bem como surgem novos estilos musicais, como o foxtrot e o charleston. Há algumas palavras estrangeiras, mas que certamente conseguirás pesquisar e ficar a perceber um pouco mais sobre elas. Então, para além da nova forma de trabalhar, para além dos novos divertimentos e para além de novos estilos musicais, as populações começam a sentir uma nova concepção de vida, ou seja, todas as regras que basicamente teriam na altura, nomeadamente no casamento, nomeadamente na forma como a mulher devia ser encarada na sociedade, começam aos poucos e poucos a desaparecer. Por exemplo, o casamento deixa de ser um contrato totalmente fechado. Há aqui já uma forma diferente de ver o casamento. Há a possibilidade, então, de as pessoas deixarem de estar casadas mesmo com as pessoas que não queriam e visto que as relações já não funcionariam. Para além dessa situação, ainda podemos apontar a concepção de família. A própria família não é vista da forma tradicional. Podemos encontrar então ali famílias com poucos filhos, a partir de certo momento, principalmente em algumas classes mais abastadas. Ora,
De certa forma, o que acontece no início deste século XX é que realmente os hábitos alteram-se devido a uma fuga do campo para a cidade, algo que veio a transformar toda a vida, inclusive o nosso presente. Pois, de certa forma, neste momento temos um mesmo estilo de vida, com algumas grandes diferenças, que começaram nas primeiras décadas do século XX por toda esta Europa. Portugal não é exceção, mas como devem entender, demorou, devido às nossas debilidades financeiras e económicas, demorou algum tempo mais a que se viessem a instaurar pelo menos na maior parte da população, estes novos divertimentos.